volta aqui no Jogo Aberto, conversando com o presidente do IPU, o Gilmar Domingues, sobre plano diretor, desenvolvimento da cidade, sistema viário e tantos outros projetos importantes. Gilmar, a gente pontuava aqui, para a gente concluir a questão do sistema viário, a inclusão do contorno leste no projeto do pedágio. Perfeito. Né? Que agora não vai ter mais aquela discussão se o governo do estado que vai fazer, prefeitura e não sei o quê. Vai ser a iniciativa privada que vai fazer. Por onde passa o contorno leste, nós vamos até ilustrar essa fala sua aí. Perfeitamente, Fernando. É uma vitória para nós, né? Um momento histórico para Londrina. Nós conseguimos colocar nesse modelo de concessão, portanto, o nosso contorno leste, que sai de um viaduto já existente ali no Ceasa, na região do Ceasa. Tem, inclusive, algumas alças já executadas, então serão executadas alças parciais ali. Vai passar no Limoeiro, em torno de 5,4 quilômetros na face leste do aeroporto de Londrina. Ele vai cortar a estradinha do Limoeiro? Vai, exatamente. Nós temos, inclusive, um projeto de uma passagem em desnível, nós chamamos isso de obra de arte, e vai passar 5,4 quilômetros. Então, observe a facilidade que todas aquelas pessoas, os moradores da região metropolitana, têm para acessar o aeroporto de Londrina. Por aqui, né, uma vez não precisa nem entrar implantado. Na cidade. Porque hoje, quais são as opções que nós temos, né? A Santos Dumont. Observe, uma dificuldade muito grande para quem vem nos visitar aqui, para acessar o aeroporto de Londrina, inclusive, e vai facilitar por demais o acesso daquelas pessoas que transitam vindo do estado de São Paulo, seja por Assis, que passa ali por Sertanópolis, né, ou contorno de Biporã, ou seja também vindo ali de Ourinhos, né, para quem vem de São Paulo, aquela região. E ele vai sair lá perto de Irerê? Bom, ele passa ali pelo Limoeiro e depois? Passa perto da usina Três Bocas, ali perto do Parque da Issaco Iqueda. Isso. Pega um trechinho da PR-218, que já é uma rodovia estadual, e entra um pouquinho mais para baixo, ali na região da Estrada dos Galos, vai sair ali perto da sementeira da Cocamar, da Agrocem, que já é uma obra de arte existente, inclusive, vai incorporar na 445 numa obra de arte já existente. E que economiza uma série de Exatamente. Coisas. Então, para nós é uma vitória, né? Somado a isso, nós temos o contorno norte de Londrina, que são traçados da época de 1996, Fernando, feito pelo DR, ratificado pelas nossas leis de 98 e a nossa lei do sistema viário também de 2015. Gilmar, agora falando um pouco sobre a questão da característica das ruas, né? Sim. Que a gente intitula, fica até chato para o telespectador, ZR3, ZR6, ZR não sei o quê, zona comercial, enfim. O que nós precisamos resolver nisso? Você cita até sempre um exemplo, né? Que um escritório de advocacia não pode se instalar numa rua como o Uruguai, por exemplo, que não causa impacto nenhum, não gera nenhum tráfego excedente, como, por exemplo, uma indústria, uma escola. Quais são as incongruências que a gente tem como um exemplo como esse? Exatamente. A missão do IPU, inclusive de um grupo técnico instituído pelo prefeito Marcelo Bellinati, é sanar essas incongruências, que você coloca muito bem. Nós observamos que, primeiro, são 36 zonas existentes hoje na nossa legislação, a Lei de Uso e Ocupação do Solo. Estamos reduzindo isso para 18 zonas, mais as ZEIs, que são as zonas especiais, zonas de interesse específico, né, de interesse social. Então, essa redução por si só já vai facilitar, inclusive, a análise dos técnicos e também dos possíveis projetos que os responsáveis técnicos dos empreendimentos possam estar protocolando no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina ou também na Secretaria de Obras. Mas, além disso, Fernando, imagine que eu queira montar hoje uma fabricação de pão de queijo no Jardim Ideal. Eu não consigo. A lei veda isso. Digamos que eu queira colocar um salão de beleza na rua Raja Gabaglia. Não é possível isso. Puxa! Então, observe, eu fico admirado quando eu começo a observar essas ineficiências da legislação vigente e, assim, fico muito feliz por estar fazendo parte desse momento, que nós temos a possibilidade... Vai destravar a cidade. Sim. Porque, veja só, você falou da Raja Gabaglia, que fica aqui no Jardim Quebec, né? Isso, exato. Isso é porque ela é estritamente residencial e não permite nada que não seja residência, é isso? Nós vamos permanecer com as zonas residenciais, só que as permissões serão ampliadas, né? E para que as pessoas nos entendam bem, serão permitidas as atividades, porém com aquelas condicionantes mínimas, né?
gerador de ruído vai ter que ter tratamento acústico e vai ter que ser fiscalizado de acordo com a atividade. Gerador de tráfego... Mas aí o empreendedor já vai ter que se enquadrar nessas normas. Pelo menos ele vai dizer, será dito para o empreendedor, ok, você pode se implantar aqui, desde que atendidos essas condicionantes mínimas. Ou seja, nós vamos permitir a utilização do espaço, permitir o uso daquele espaço, porém, com as outras demais legislações que até então sequer seriam consultadas, não eram consultadas, porque a primeira lei consultada, a lei de uso e ocupação, já vedava totalmente a possibilidade de empreender em Londrina. Perfeito. E isso é que a cidade precisa, né? Para gerar riqueza e para evitar que outros saiam daqui, né, Gilmar? Exatamente. Você veja, isso aqui é um grande condomínio. Todos nós pagamos essa conta. Então, nós precisamos o quê? Gerar riquezas. E de que forma que se gera riquezas numa cidade? Permitindo que se empreenda, que se produza, se desenvolva. Evidentemente, né, Fernando, que tudo dentro daquela responsabilidade social e ambiental que é necessário para que nós possamos crescer com sustentabilidade. O estudo de impacto ambiental, vamos falar aí de um empreendimento maior, né? De empreendimentos maiores, né? que chegam também na cidade. O que é obrigatório hoje para o empreendedor ter em termos de documentação para ele conseguir se instalar? Depende muito da atividade desenvolvida. Imaginemos o seguinte, eu estava verificando outro dia aqui, né, com a equipe, nós não conseguimos instalar um orfanato ou um asilo numa zona residencial. Então, será permitido? Será permitido, mas quais são as incomodidades que essa atividade gera? E aí sim, qual que é a linha de corte para exigir um estudo de impacto de vizinhança? Nós vamos instituir essas condicionantes mínimas e faremos com que o empreendedor consiga se instalar, consiga desenvolver a sua atividade, porém atendendo os limites mínimos da legislação. Perfeito. Gilmar, infelizmente o nosso tempo terminou, mas eu te agradeço muito. Fica aquele convite que você fez aí para o pessoal acessar. Por favor, visitem a página do IPU, vocês vão legal. Se surpreender com a quantidade de projetos e informações que nós disponibilizamos para a comunidade. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. O Jogo Aberto fica por aqui e nos outros programas a gente vai retomar assuntos importantes como esse, tá legal? Boa noite a todos, bom final de semana e até sábado que vem.